Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Como eu tenho falado acerca da diversidade dos dons espirituais, fundamento dos apóstolos e profetas, Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra principal, né? Sem esses fundamentos, não há igreja, não há fundamento, não há manifestação de Deus, porque Deus ele não quebra os seus princípios, e o princípio de Deus é a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. E através da palavra é que o Espírito Santo ele pode gerar as manifestações do Espírito Santo. Então nós temos falado sobre isso e Deus tem botado no meu coração para trazer isso ao povo de Deus e àqueles que amam, porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a sua palavra. E como eu tenho falado sobre os fundamentos de Deus, então eu irei ler aqui para vocês o seguinte: em Gálatas 1:8, que diz o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Peraí. Por que ele está falando um anjo do céu? Se lembra que caiu terça parte dos anjos? Satanás ele pregou um evangelho distorcido lá em Gênesis, capítulo 3, se eu não me engano, que diz o seguinte: que diz que ele distorceu a palavra de Deus, que diz que o homem não iria morrer, né? Então, o homem realmente ele não morreu carnalmente, mas ele morreu espiritualmente. Houve uma separação entre o homem com Deus, mas não de Deus para com o homem. Porque quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, o que foi que Deus fez? Deus cobriu o pecado do homem. Como cobriu? Ele matou um animal, vestiu o homem com a veste do animal e automaticamente houve um derramamento de sangue. O Senhor fez uma aliança novamente com o homem. O homem vivia na dispensação da inocência. O homem passou a viver na dispensação da consciência. Atitude que diga atitude e atos. Você toma uma atitude errada, automaticamente vem o quê? Uma consequência na sua vida. Então diz o seguinte, que outro evangelho venha a ser pregado. Quem é esse anjo que ele está falando do céu? Ele está falando do próprio principado, do próprio Satanás que vem anunciar. E o que é que significa anatema? Muitos pregadores têm um costume de, quando se está pregando, dizer: dê glória a Deus. Não fique calado, porque quando você estava no mundo, você glorificava o mundo. Mas há uma diferença. Quando você vem para Cristo, tudo que é do mundo ficou no mundo. O que é carnal morreu. Quando nós entendemos que Cristo crucificou a nossa carne, então toda obra carnal morreu no mundo. Nós passamos a glorificar Cristo o quê? Jesus Cristo disse que Deus ele busca os verdadeiros adoradores o quê? Em espírito e em verdade. Então a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra primeiro. Você tem que ouvir, compreender e entender ela para que você venha glorificar a Deus na manifestação da palavra. Você não pode ouvir a palavra e automaticamente glorificar a palavra sem você entender. Se lembra que Jesus Cristo no deserto, Satanás disse: também está escrito, não só do pão viverá. Se sois filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus Cristo disse: também está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas o que Satanás falou estava escrito. Como escrito? Um texto fora de contexto. Então nós temos que ter o entendimento e a compreensão daquilo ali que ele está falando. Então Satanás ele pega texto fora de contexto e lança no meio do povo de Deus. Se você não tiver uma compreensão do contexto por completo das Escrituras, não que você seja uma pessoa, um teológico, mas ele diz que o Espírito Santo vos lembrará e ele vos guiará a toda a verdade. Então nós temos que entender, quando nós buscamos a verdade, ela se manifesta.